Bom dia, Jaqueline, bem-vinda. Bom dia, Camille. Obrigada. Hoje a gente vai fazer a Spark 16, ainda na velha versão, não a última mais recente e atualizada do Clinton, mas ainda assim, Spark 16. E ela começa com a seguinte distinção: o espaço determina o que é possível. O que você sente, pensa, percebe quando você escuta essa frase? Ai, o espaço determina o que é possível. É, meio que imediatamente eu fui para o amparador do espaço, tipo, os criadores do espaço. E aí o espaço que, tipo, o contexto, as propostas, o nível, não nível, mas é, a qualidade do espaço determina e o propósito daquele espaço vai limitar ou vai expandir o que que pode existir ali ou não acontecer. Eu fui mais para esse lado, assim. Eu percebo duas pontas diferentes, assim. Uma que é conectada com isso que você está falando, que é sobre, então, o amparador do espaço, que tem essa. Não é a capacidade, é a magia de fazer o espaço virar outras coisas. Então, esse é um caminho que eu fui. E outra, a minha caixa foi para. Então, o espaço tem que ser perfeito, tipo, tem que ter tudo, sabe? Tem que fui para uma coisa muito prática, sei lá, tô abrindo a escola. Então a escola Hum, tem que ter árvore, rio, brinquedo de madeira, tipo, porque é o espaço que determina o que é possível, sabe? Então eu senti esse gosto da minha caixa querendo me puxar para esse lado, e que geralmente é um lugar que me põe em falta de movimento e de patinar, sabe? Então fica fazendo o espaço ser perfeito, fica fazendo o espaço ser perfeito. E interessante, porque eu conheço a Spark e eu sei que ela não é sobre isso. Mas eu percebi a minha caixa fazendo esse movimento, assim, de... Então, faz o espaço ser perfeito, para que aí você possa amparar o extraordinário. sim. Hum, Vou seguir. tá bom. Notas. Quando você encontra pela primeira vez o conceito de espaço no Possibility Management, você pode imaginá-lo como uma sala. A estrutura física, com suas quatro paredes, teto e chão, estabelece um espaço físico. As características de tamanho, cores, formas ou materiais de um espaço físico não mudam, a menos que as próprias paredes sejam reformadas ou destruídas. Use a imagem de um espaço físico para imaginar um tipo diferente de espaço, o espaço energético. O espaço energético muitas vezes está associado ao espaço físico, mas não precisa estar. Na verdade, desenvolver a capacidade de trabalhar com espaços energéticos independentes dos espaços físicos é um conjunto essencial de habilidades fundamentais no Possibility Management. Quero comentar uma coisa que eu Vai. lembrei. Eu não sei se foi você ou foi o Rodrigo, alguém que anda mais com crianças assim, falou. Ah, eu falei que eu ia no espaço e aí ela perguntou se era espaço sideral. Foi você, né? Foi a Leonora. Tipo, muito bom, né? Que espaço? Que isso de espaço? E Sim, é isso que ele explica depois, né? Eu acho que ele ainda vai explicar melhor, mas desse espaço energético. E sim. como a gente chama esses encontros que a gente tem. Ah, fui num espaço de medo, fui num espaço de Sparks, para ler Sparks. E de alguma forma, quando ela falou isso, para mim fez muito sentido, porque é um espaço muito
Uhum. Expandido como é o universo, sabe? Que ele tem muitas possibilidades e muitos caminhos como é o universo. Então, quando ela falou em tom de piada, eu falei, nossa, faz muito sentido, é o espaço sideral. Sim. Vou seguir. É em contraste, eu parei, né? É. Uhum. Em contraste com o espaço físico, o espaço energético é móvel. O espaço energético pode ser declarado, expandido, encolhido, deslocado, desaparecido, transformado e dedicado a servir diversos propósitos, tudo em questão de instantes. Por causa dessas propriedades, o espaço energético revela-se uma ferramenta bastante útil. Como isso funciona? Lendo esse parágrafo, claro, tem muitos espaços que a gente navega pela vida, assim, não só no Possibility. Mas eu percebo muito essa riqueza de espaços quando a gente está fazendo PCE, que de Uhum. repente você entra numa caverna, ou de repente você pula num abismo, e a sensação energética do corpo mesmo é estar nesse espaço. Então é Uhum. muito mágico mesmo, como pode ser o espaço físico. Ele pode ser várias coisas, né? Mas o espaço energético é infinitas possibilidades do que ele pode ser. Sim. Na natureza, é simples identificar o espaço energético. Se você se aproxima de um pássaro ou animal selvagem, pode observar que, a cada vez que se aproxima, ele permite que você chegue até uma certa distância, e só então se afasta de você. O animal sustenta um campo energético em torno de si e sente imediatamente quando você o atravessa. Com os seres humanos é a mesma coisa, mas nossos sentidos se atrofiaram. Eu tô, eu tô lendo A Fundação, do Isaac Asimov, que é uma Uhum. saga, são 6 livros, né? Terminei o terceiro ontem. E aí ele é uma ficção, mas em alguma altura tem são todos humanos, em tese, alguns têm mistura com mutantes, mas eles não se tratam como alienígenas, eles são humanos, né? E alguns humanos desenvolveram a capacidade de, não é ler mentes, eles controlam as emoções dos outros humanos. Eles podem, tipo, entrar no teu corpo emocional, mudar o teu corpo emocional, mudar a tua, não o teu corpo emocional, mudar o que você está sentindo. Uhum. E aí sim, você vai pelo caminho que ele quer. Então, não é sobre mudar o que você pensa, é sobre mudar o que você sente. E numa altura do livro, eles começam a discutir que eles precisam exterminar esse tipo de humano, porque eles são muito poderosos, eles vão dominar a galáxia. Tipo, ninguém consegue combater eles. E o diálogo que se cria então é: se essa é uma habilidade inata, que veio com esses humanos, ou se por eles nascerem dentro de um planeta específico e de um contexto específico, eles aprenderam a desenvolver essa habilidade. E aí eu fiquei pensando, porque é isso, a gente, no nosso planeta, na nossa cultura, quando a gente é criança, a gente é incentivado a aprender matemática, a aprender português, a desenvolver um certo raciocínio lógico e linear. E a gente fica muito bom nisso. Tipo, a gente bate o olho num papel com números, com problemas, e a gente sabe pelo menos do que se trata aquilo, né? Muitas pessoas conseguem resolver o problema. E aí eu fiquei pensando nisso, se, porque agora, como adulta, eu tenho essa percepção, eu consegui desenvolver minimamente essa percepção e saber quando uma pessoa está sentindo alguma coisa que ela não está comunicando. Então eu consigo Uhum. ter essa leitura das emoções e das nuances. E eu fiquei pensando, o que seria das crianças se elas fossem ensinadas desde pequenas não só a, tipo, saber lidar com as suas emoções, mas, tipo, o que que a gente bateria o olho e a gente saberia tanto quanto olhar 2 mais 2 a gente sabe que é 4. Ou equações mais complexas. Tipo, o que, sabe? Se isso fosse estimulado como
como uma skill da nossa cultura, assim, da humanidade. Uhum. E me deu uma sensação de deleite, sabe? De tipo, isso é possível e tem coisas a serem descobertas na capacidade humana, assim, no que é ser um ser humano. Então, e esse parágrafo me trouxe isso, sabe? Me lembrei dessa história. Uau. Nossa, eu fui muito com você agora, assim, nessa, nesse contexto que você foi trazendo do livro. E, uau, é tipo ter aulas de atenção, de corpo energético. Nossa, muito, são possibilidades infinitas, assim, do que é possível realmente. E como ser humano. Não é nada sobre uma coisa mística, tipo, eu sou transcendental, evoluído e um ser Uhum, especial. É tipo, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem essa base dentro de si, essa estrutura dentro de si, que só não está sendo exercitada. Então, é isso, assim, que sabor teriam as relações, ou uma empresa, ou um supermercado, tipo, pirei, assim, né? Mas que é, mas que tem a ver com esse nosso sentido tá atrofiado e que ele uhum, existe. sim, obrigada. Vou seguir. Uhum, Você pode assumir com segurança que a maior parte de suas relações com o espaço energético até agora tem sido inconsciente. Isso não é culpa sua. Você não foi treinado para fazer diferente disso. Com um pouco de prática, você pode começar a trabalhar com o espaço energético de forma consciente. Como o espaço energético é criado? O espaço energético surge por meio da declaração consciente de que ele existe. Você faz declarações o dia todo. Você diz: dia maravilhoso, que dia horrível. Estou me sentindo ótima, estou sobrecarregada. Este cliente é muito prestativo. Este cliente é um verdadeiro problema. E assim por diante. Declarar é guiar a sua intenção com a atenção para dizer é assim. Uma declaração cria uma condição que antes não existia. Antes de poder declarar o espaço energético em existência, você deve primeiro definir os seus limites. A maneira mais simples de definir os limites de um espaço energético é modelá-lo a partir dos limites de um espaço físico. Então, você pode declarar os 8 pontos de um espaço energético exatamente nos mesmos 8 cantos do espaço físico em que você se encontra. Olhe para cima. Você vê 4 pontos, um em cada canto do teto. Olhe para baixo. Você vê 4 pontos, um em cada canto do chão. A sala não precisa ter um formato perfeitamente retangular para que você possa declarar dentro dela os 8 pontos de um espaço energético. Estale os dedos e, em sua mente, estabeleça a existência dos 8 pontos necessários para definir o espaço energético que você quer sustentar. A cada estalar de dedos, diga: um ponto é aqui, um ponto é aqui. Se você manter 10% da sua atenção nesses 8 pontos, a energia da intenção que você flui através da sua atenção sustentará a existência desses pontos e, voilá, você está sustentando o espaço. Tem uma coisa que eu vejo que acontece na cultura moderna, né? Nos terapeutas de good vibes e de bem-estar, assim, que é sobre, ser positivo, sabe? Declarar que, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu não tenho do que reclamar, eu tô perfeita, não tô com raiva, tipo, eu te amo, eu te perdoo, né? Essas coisas. E como tem uma fantasia em usar isso como poder de declaração. Isso, porque isso que o Clinton está trazendo aqui é uma coisa diferente. É você declarar a existência ou outros caminhos
Claro que quando você declara, como ele trouxe ali em cima, "Ai, o dia tá maravilhoso, ou eu tô me sentindo ótima." Sim, tem uma qualidade energética de você declarar isso, e ao mesmo tempo, o que eu senti medo quando eu li isso, o medo de que quem lê essa Spark ou quem escuta a gente fazer uma confusão de, então se eu tô sentindo raiva, é só eu declarar, não tô sentindo raiva, e as coisas acontecem magicamente. Então, tem o espaço energético, o corpo energético, essa qualidade de declaração energética, e a gente tem outro contexto que é o corpo emocional. E que essas duas coisas, elas são duas coisas separadas. Que usar o corpo energético para resolver coisas do corpo emocional pode funcionar algumas vezes, mas tem isso, tem essa qualidade de, se você está sentindo coisas, não é declarando uma outra coisa, criando uma outra realidade, ou, sabe, tipo, então eu vou criar que o dia tá maravilhoso. Mas você tá com um monte de merda dentro de você, uma montanha de merda. Não vai funcionar essa declaração. Existe uma outra coisa que precisa ser atravessada, sentida, experienciada para criar essa. Estou usando até o clicker para declarar uma outra coisa possível. Uhum. Sim. E, e também eu não sei, quando eu li, eu peguei um pouco você já está o tempo inteiro declarando coisas, meio também assumindo coisas, tipo, eu olhei, sei lá, se o sol, se tá sol, o dia é maravilhoso, se tá frio, o dia é ruim, mas eu não tô presente, então, posso não estar presente comigo, com o que tá acontecendo, e um dia nublado pode ser maravilhoso para mim, tipo, um dia de chuva pode ser maravilhoso, então não sei se foi isso que ele quis dizer, mas também acho que tem isso de nós temos esse poder de declarar conforme a gente fala e também cria, não é cria, mas assumptions, assume coisas, né? Tipo, que, algo é isso ou algo é aquilo. E aí tem essa possibilidade de estando de declarar coisas conscientemente, é tipo uma escolha. E aí acho que para mim conecta mais com o que você falou de energeticamente eu posso declarar um espaço aqui energético e, e criar isso com um poder que eu tenho, com uma possibilidade também. Obrigada por trazer isso. Veio que é um dos poderes que a gente tem e que sobre até criar novas identidades. No último Uhum, lab, eu eu tinha uma história, porque também é isso, o poder de declarar é o poder de criar uma história. E uma história talvez seja mais conveniente para mim, sobre mim mesma, nesse caso. Então, eu tinha a história de que as propostas que eu fosse fazer aqui na minha cidade, na minha comunidade, as pessoas iam me chamar de maluca, de louca, abilolada, descontrolada. E aí eu recebi a possibilidade de assumir uma nova identidade que é da gênia maluca. E aí eu falei, nossa, é muito mais conveniente eu ser uma gênia maluca. Então eu declarei, eu sou uma gênia maluca. E como essa declaração, ela tem o poder de desdobrar outras possibilidades para mim, que eu só sendo maluca, eu declarando eu sou maluca. Tipo, nossa, então eu preciso ficar quieta, eu preciso, sei lá, me tratar, eu preciso ter clareza do que antes do que eu vou falar para não falar uma loucura. E quando eu declaro que eu sou uma gênia maluca, nossa, tipo, tem muito mais espaço para essa loucura chegar. Então, o poder de declaração, ela tem essa habilidade que tem a ver com o que a gente está falando do espaço energético, né? Que é de ter mais possibilidades. sim, total. É o amparador de espaço quem declara quais propósitos o espaço irá servir. Se você não ampara o espaço com sua intenção consciente, então o espaço pode muito bem estar servindo a propósitos irresponsáveis.
Se você ampara o espaço conscientemente, você serve ao espaço e a todos dentro dele, sendo o amparador do espaço para propósitos conscientes. Quando o amparador de espaço de uma reunião declara conscientemente o propósito da reunião, de repente vocês estão dois ou duas, estão duas ou mais reunidos em nome desse propósito. Uma coisa que eu. Vai. Uma coisa meio louca, assim, que eu fico. Que eu, sei lá, tive essa impressão agora de eu amparo o espaço eu. Tipo, porque eu tenho um corpo energético, então eu tenho. Esse é um espaço. Um corpo, né, tem todos os meus corpos, mas esse é o espaço Jaqueline. E se eu não tô consciente, pode acontecer isso de estar servindo a propósitos inconscientes. Não que isso não aconteça também, claro, né? Mas aqui eu lembrei de uma coisa muito, de uma sensação assim energética que eu tive essa semana, porque eu precisava comunicar uma coisa para outra, para uma amiga minha, para outra pessoa. E eu falei, posso deixar para falar isso pessoalmente, para ter mais, tipo um limite que eu queria colocar. Só que a minha sensação era de se eu não coloco se eu não falo isso agora, é como deixar um buraco dentro no meu espaço energético, no meu eu, assim. E aí eu falei e foi como. E a minha sensação é isso, de estar, não é fechada, mas é um pouco desses 8 pontos, sabe? De estar integridade, assim, dentro de mim. É, e, e eu consigo perceber como a minha energia flui. Depois que eu falei, parece que fechou uma portinha que estava aberta, assim, pra, pra drama, pra estar misturada naquela história, pra não estar em integridade comigo. Então eu me senti, lendo esse parágrafo, agora eu lembrei, veio essa sensação, esse momento, assim, e eu me senti muito amparadora de mim, assim, do espaço eu. Hum. É, com essa integridade, assim, integridade. Foi isso. O que eu escuto você falar, não com essas palavras, mas que primeiro, para você amparar o espaço energético de criar a coisa que você quer, né? Porque você estava numa relação com uma outra pessoa. Então, quando você entra nessa relação com outra pessoa e você quer um propósito específico para aquela relação, você está amparando o espaço. Mas antes de dar esse passo, precisa passar pela integridade do teu espaço pessoal estar amparado. Então, para Uhum, mim, veio essa imagem de estar centrada, estar embolhada, estar muito alinhada com os teus propósitos, os teus princípios, a tua clareza para ir para esse espaço e ter a habilidade de amparar o espaço do que você tem, a tua clareza e a tua integridade do que você tem dentro, fora, criar esse espaço extraordinário. Então, não, eu acho que nem fala isso nessa Spark, mas para mim faz muito sentido que para ter essa habilidade de amparar esse espaço energético, o primeiro passo é esse ter consciência do seu próprio corpo energético, o espaço energético e tá, é isso, tá centrado, tá checando onde está o meu centro, onde está a minha atenção, qual é a minha intenção, se eu estou misturada com essa pessoa, se eu não estou misturada com essa pessoa. E isso cria um espaço, a possibilidade de criar um espaço energético. uhum, sim, Obrigada, Jaqueline. obrigada. O propósito de um espaço energético define o seu contexto. O contexto de um espaço é mais poderoso do que as leis da física.
É por isso que é tão difícil para o contexto da ciência ocidental explicar fenômenos como andar sobre o fogo, dobrar colheres, levitar e assim por diante. Quando a ciência declara o contexto do espaço, as colheres não se dobram e você anda sobre o fogo e se queima. Somente quando o contexto do espaço é alterado para um contexto diferente, as colheres derretem na mão das pessoas e tanto crianças quanto adultos podem dançar descalços sobre brasas sem se machucar. Essa frase do começo, o propósito energético do espaço define o contexto, e o contexto é mais poderoso que as leis da física. Cara, como isso mudaria o jogo se a gente entrasse conscientemente nos espaços todos? Desde uma, tipo, vou visitar minha mãe, vou brincar com a minha filha, vou fazer uma reunião de trabalho para falar sobre lucro, sobre venda, sobre o que quer que seja. Se não está claro qual é o propósito, ou se o propósito oculto é diferente do propósito revelado, então é tipo, vamos marcar essa reunião aqui para eu falar sobre lucro. Mas o que na verdade eu quero é te convencer a investir numa outra coisa, como cria uma bagunça no espaço, como as pessoas tipo perde o amparamento mesmo das pessoas e não chega a lugar nenhum, porque não tem uma direção, um propósito e de alguma forma, mesmo que inconscientemente, as pessoas sentem esse conflito. E a reunião vira uma bagunça, é aquelas reunião tipo de horas que não chega a lugar nenhum, assim, que é só drama. Hum, hum. E isso que ele disse, eu fiquei pensando assim, no hospital, sabe? O contexto ali, ele é limitado pela cultura e o que é possível ou não. E aí tem aquelas formas de tratamento. Como seria um hospital num contexto extraordinário, radical, assim? É, talvez se tivesse um outro nome, talvez fosse outra coisa. Mas é isso, assim, do que é possível ser infinitamente maior do que o que, sei lá, 99% da população experiencia diariamente, assim, em vários lugares diferentes, vários contextos. Sim. Sei lá, é tipo outro planeta. Tudo totalmente. É, enfim, tô meio tipo, uau. Mais um- uma percepção, assim, meio choque de. Caraca, é isso que a gente. É isso que existe agora majoritariamente. E existe outra coisa completamente diferente que pode existir nesse mesmo mundo, assim. Hum, sim. O contexto do espaço determina o que é possível dentro dele. É assim que um possibilitador cria possibilidades. Ele declara e sustenta o espaço em nome do princípio da possibilidade. Eu tô com essa questão já, acho que desde outros encontros, assim, que é quando eu encontro minhas amigas, ou, enfim, como é fácil se eu não sustento o propósito que eu quero. E não é sobre o meu contexto é melhor do que o contexto das outras pessoas. Mas, tipo, eu tive o impulso de me encontrar com uma pessoa, ou de convidar as pessoas para virem jantar aqui em casa. E aí eu tenho um propósito, eu quero conexão, ou eu quero me divertir, ou eu quero degustar uma comida gostosa. Então, esse é o primeiro impulso. Mas se eu não sustento e não amparo o meu propósito com aquela chamada, o espaço vira qualquer coisa. E qualquer coisa que não atende ao meu impulso inicial, aquilo que estava no propósito do meu impulso inicial. Então,
tem essa coisa desdobrando assim para mim sobre a minha relação com as minhas amigas e Uhum, sobre tem um espaço que eu vou amparar para Polpa aqui em Freiburgo, que vai ser 8 horas. A gente vai falar. Eles pediram para eu falar sobre drama baixo e comunicação. Então ainda estou costurando o que que vai ser, mas eu tô navegando essa mistura de medo e alegria, essa empolgação, assim, essa excitação, de o que é possível fazer no espaço se eu estiver muito alinhada com o que é possível, sabe? Não delimitar, tipo, as histórias de estou numa empresa, essas pessoas nunca uhum, sentiram, elas talvez vão querer ir embora se elas começarem a sentir, sabe? Entrar nessas histórias. Eu delimito o que é possível. Então eu tô mais do que pensando o que eu vou entregar nesse espaço de 8 horas, é qual é o propósito? Tipo, o que que é a coisa que eu quero segurar assim e deixar isso estar no espaço, sabe? E que isso sustente como um farol o que vai acontecer no espaço. Então, para mim, sinto alegria de ter lido essa Spark, porque abre esse. É como dá uma sustentação teórica, então alimentou agora um pouco a minha mente e os meus outros corpos, mas mais o meu corpo mental, para isso que eu já estava sentindo abrir para mim. uhum. Obrigada. Nossa, eu preciso anotar uma coisa que eu lembrei. Vai. Eu tava dormindo e eu me veio claramente assim, isso que você falou, alimentar os meus corpos, o meu corpo mental, é, essa clareza mais estrutural, assim, para o que eu quero propor também para os espaços que eu amparo. É, e eu quero pesquisar sobre essa coisa das imagens criadas pelo cérebro, assim, imagens e cérebro. Porque é muito, não sei, muitas coisas, muitas camadas, assim. Mas eu tenho muito essa coisa da imagética, de ter uma imagem e aí desdobrar não, mas usar essa imagem como um portal para si mesmo, assim. Se você sente qualquer coisa, vendo qualquer coisa, experienciando qualquer situação, é um portal, é sobre isso que você está sentindo e não exatamente sobre a coisa. Então, pode falar. Eu queria pedir para você, porque tem alguma coisa na imagem do cérebro que você falou, e para mim não está claro o que que é essa imagem. É tipo, me dá ou um exemplo, ou fala mais sobre o que que é essa imagem que você percebe que você cria, que é essa imagem do cérebro, e que, pelo que eu escuto você falar, ela tem o poder de definir a realidade, vamos dizer assim. O que que é isso? É um pouco. O que tá me vindo é tipo, o cérebro trabalha com imagens. O, as sensações, os sentimentos, as emoções, o mundo interno, ele é projetado para coisas, para imagens, quando eu digo imagens é também o mundo físico. Tipo, são realidades, cenários onde você está inserido, que também são criados por você, porque você é. E tem alguma relação, quase meio que os olhos, assim, tipo, porque os olhos, você recebe a imagem e ela é decodificada lá atrás, né? Então, não sei, é assim, sobre também o que você projeta, o que você recebe, e esse caminho de, de como trabalhar com essas imagens Hum, cri- criadas. E como, sabe quando as pessoas meditam, ou as pessoas estão nos espaços mais
por exemplo, frequências de brilho, Harmony, que vem vindo sem, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi uma joia. É, o que eu tenho descoberto na minha percepção é essa joia é como, vamos supor, um princípio brilhante que está ali e é decodificado dentro de você por essa imagem. Então a imagem é mais fácil de você talvez assimilar do que, eu estou percebendo o princípio brilhante da integridade. Tipo, não sei lá, nem sei que isso existe, mas eu vejo essa. Aí eu tô lá meditando e tem essa joia. Então, é uma coisa que eu amo, assim, de. Mas o que que essa joia faz você sentir? Mas que você. É como trazer isso pro corpo. Onde que isso está circulando dentro de você? Que talvez por você não tá. Por não estar tão livre esses caminhos, tão conscientes, a única forma é materializar de alguma forma, para você ver. E isso tanto qualquer coisa, também até os drama baixo que você cria na sua vida, ou repete, né? Tipo, tô repetindo uma mesma situação na minha vida palpável, na minha vida acordada, porque ela não tá integrada dentro de mim, assim, não tá fluida, então eu preciso projetar isso em alguma coisa para eu conseguir enxergar. Mas é isso. Obrigada. Ficou claro para mim e veio até a associação de. É como quando a gente acende um incenso. Eu vou falar da minha experiência. Assim, eu acendo um incenso. Sim, o incenso ele tem a erva, a fumaça, mas tem uma simbologia. E o que você me fala dessa decodificação da imagem, então é isso, tipo, tô vendo uma joia. O que é a simbologia dessa joia? Qual é o que que Uhum, realmente está acontecendo? Ou o que que você está percebendo? Ou o que que você está recebendo quando você recebe uma joia? Que é a mesma coisa da simbologia do incenso. O que que de fato você está fazendo quando você acende um incenso e é a tua intenção de purificar o ambiente, alinhar o ambiente, se alinhar? Qual é o propósito por trás daquela simbologia? E aí faz sentido para mim. O nosso cérebro funciona muito com esses símbolos, com imagens, com ritos, com coisas que façam essa associação mais indireta. uhum, Talvez, se a gente fosse mais treinado e não tivesse essa parte do nosso corpo energético atrofiado, a gente não precisaria desses símbolos para fazer esse caminho energético. Talvez seria mais uhum. claro. Agora, linkando ao que a gente acabou de ler nas Sparks. Na Spark. Sim, sim, obrigada. Obrigada. Ah, vou para o experimento. Aqui só tem Bom, um. Na nova Spark do Clinton, eu já vi que tem três, mas vou ler esse. E quem tiver tá. muito querendo todos os experimentos, logo a gente vai subir um site novo com as Sparks novas. É só aguardar. Experimento um. Pratique detectar o contexto de vários espaços. Vá de casa para o escritório, para o café, para uma loja, para uma oficina, para uma igreja, para uma reunião do Alcoólicos Anônimos, para a academia e assim por diante. E detecte os espaços energéticos dentro de cada espaço físico. Hum. Em seguida, aperfeiçoe seus detectores e perceba que, em um mesmo espaço físico, por exemplo, uma sala de conferências ou sua sala de jantar, existem diversos espaços energéticos bem diferentes que se alternam. Detecte quem está gerando o contexto de cada espaço e como eles fazem isso. Discernir seu propósito e perceber o que é possível dentro do contexto que eles mantêm, que ele, que eles mantêm. Pera, eu vou ler de novo. Discernir seu propósito e perceber o que é possível dentro do contexto que eles mantêm. O amparador de espaço nem sempre é quem você pensa que deveria ser. Hum,
Muitas vezes, há indivíduos-chave em espaços que não têm poder oficialmente designado e, ainda assim, funcionam como amparadores de espaço. Por exemplo, às vezes crianças pequenas comandam famílias inteiras. Ou, fazendo um adendo, às vezes o espaço está na mão de um gremlin, de uma pessoa cumprindo a propósitos ocultos dentro de um espaço, de uma reunião, o que quer que seja. Sim. Então, dê o seu próximo passo. Perceba os diversos espaços de reuniões e conversas em que você mesma está sustentando espaço. Perceba que você tem o potencial de sustentar espaço onde quer que esteja, aconteça o que acontecer. Pratique sustentar conscientemente mais espaço do que costuma em suas reuniões, conversas e relacionamentos. Aprenda o que é necessário para criar e sustentar espaços com impecabilidade e possibilidade. Quando comecei a aprender a sustentar espaço, eu usava uma espécie de cola energética para controlar tudo. O espaço estava de fato sustentado, mas era mantido com tanta força que todos ficavam colados em seus lugares. Depois de um tempo, eu afrouxei um pouco, mas apenas um pouco. Eu não tinha mais controle absoluto, mas pelo menos as pessoas podiam se mover, apenas lentamente, como se estivessem até os joelhos na lama. Finalmente, percebi que amparar espaço não tinha nada a ver com controle. Sustentar espaço não exige força, apenas minha atenção e compromisso. A ideia de ser totalmente responsável pelo processo e resultado de um espaço e ainda assim não ter controle era ao mesmo tempo assustador e notável. Com a prática, os espaços que eu amparava passaram a ter acesso a uma energia quase ilimitada. Só que não era minha energia. Era a energia dos princípios brilhantes que o espaço se dedicava a servir. Uhum. Como amparador de espaço, eu estava sendo o espaço através do qual os princípios que servia podiam realizar seu trabalho. Hoje é preciso esforço concentrado para que eu não segure um espaço. Uau. Que massa. Nossa, esse último parágrafo eu acho que é muito rico, assim, acho que daria para fazer um encontro de amparadores de espaço só para trazendo esse contexto e vamos lá, assim, ver essa vontade, assim, muitas, como que você segura o espaço, o que que você quer controlar, manter. Tive uma conversa essa semana que foi muito sobre isso, assim, eu tava parando espaço pra mulher, ela não tava sentindo, e aí eu senti desespero, e eu senti isso, e eu senti aquilo. Então, parece que destrinchar isso, assim, separando essas forças, sabe? Então, como é realmente estar amparando o espaço? E sem essa necessidade, não sem a necessidade, mas sem o controle, mas é seu espaço, é você que está amparando. Então, é você que guia, é você que sustenta e navega. Achei muito mágico, assim. Sim. Para mim foi rico porque esse é o caminho que eu pelo menos percebo para mim, como quando eu comecei a sustentar espaço era uma forma, como hoje eu estou sustentando espaço e não é hoje sobre ai, nossa, eu sustento espaços perfeitos, espaçosos e limitados, mas eu tenho mais consciência do que os meus propósitos ocultos estão no espaço, mesmo que É. eu negue. Tipo, ai, se eu quero performar, tá lá agindo ocultamente, tipo, comendo o meu espaço tipo, ocupando um grande espaço um grande espaço do meu espaço, a Uhum. performance. Ou eu quero ser uma professorinha, tipo, eu quero só passar conhecimento. Como esse propósito vai comer o meu espaço, as possibilidades do meu espaço. Então é muito massa essa possibilidade de eu sinto alívio também de ter menos pressão hoje sobre esse olhar, sabe? Do tipo, ai, olha, no começo era, ai, olha como eu sou uma amparadora horrível, olha o que eu faço Sim. ainda. Agora tem mais tipo, você acredita, Jaqueline, que eu faço isso ainda? Então tem Hum. mais espaço para mim mesma falar sobre
essas coisas que eu percebo sobre os meus propósitos, ter clareza dos meus propósitos ocultos também e dos meus princípios obscuros, tipo, o que que eu, sabe, o que que o meu gremlin tá ganhando? E saber que isso sempre vai estar aí, que não é sobre eu virar uma possibilitadora tão boa e tão evoluída e tão maravilhosa e tão leve e sutil que é sobre isso, é sobre ser humana. Daí eu sinto alegria de ler esse último parágrafo e falar, ouvir o Clinton contando de como ele amparava no começo e que para mim, tipo, tudo a ver e talvez até pior, o meu nível de controle e ver que, então tá, então vamos fazer isso ser divertido. Quando eu amparo espaço, o que que eu posso descobrir sobre mim também enquanto eu amparo? E quais as pequenas coisas que eu posso experimentar e mover no espaço energético e o que acontece quando eu amparo um espaço com, sei lá, trazendo a tua analogia, que vai ter um cristal energético no centro do espaço que vai trazer clareza e vai trazer qualquer coisa que eu queira. Então, usar mais essas coisas energéticas e testar e ver o que acontece. Uhum. Sim. Ah, obrigada. Obrigada também. Ai, eu amo as Sparks, socorro. Sim. Para mim foi muito divertido e muito rico, de novo, assim, os lugares que a gente leva a Spark. E eu tô sentindo mais alegria também como tem sido os encontros. Porque, não sei, a minha percepção é que no começo a gente tava comprometida ali no conceito, sabe? Tipo, vamos desdobrar o conceito, a distinção. E agora a gente tá Sim. só, tipo, pensei nisso. Ai, veio. E aí leva para um lugar completamente fora do. Completamente não, mas que não é só sobre a Spark, é sobre a nossa experiência. E como é rico quando é isso. Sim, muito, muito. Agora que você falou, eu lembrei, assim, dos primeiros. Como eu lembro quando eu tava com medo de falar as coisas, de, tipo, saber que tá gravando e aí falar alguma coisa, e eu ficava meio segura, assim, insegura, né? Tipo, me segurando. E, não. Sinto alegria de não perceber que isso não tá tão ativo, assim, não. Ainda sinto medo quando eu vou falar algumas coisas mais pessoais. Mas aí, mas aí sai também, sabe? E o que eu tenho percebido é que conforme eu ocupo mais espaço na minha vida e consigo ser mais quem eu realmente sou, com todo mundo, tipo, não só, no contexto do PM eu posso falar sobre emoção, eu posso falar, não, falar com todo mundo, assim, tipo, tem uma ligação, olha, eu tô sentindo medo, mas é um medo emocional de uma vida passada. E deixar, tipo, tá, essa é a minha vida agora, esse sou eu também. E o que que acontece, assim, sem querer também controlar quem tá comigo ou não. Isso se reflete muito, eu tô percebendo como reflete muito no meu trabalho, no sentido, assim, do que eu quero criar, o que que eu quero amparar. Porque se eu me limito a ser quem eu sou pra não perder. Tem sido muito sobre isso, meu momento, assim. Não perder as pessoas, ou não, sei lá, não causar um choque, não perder por colocar um limite, por falar o que eu realmente quero. Se eu me limito por isso, eu tô limitando tudo na minha experiência. Inclusive estar aqui e falar o que eu realmente sinto, o que realmente está acontecendo. Então é muito libertador, assim, a minha sensação é essa, de tipo, liberdade e num lugar de integridade, assim. Não, não cagando coisas por aí, mas sendo íntegra com o que realmente é. E poder ser livre, assim, sem ficar preocupada. Então, muito bom. Tá sendo muito Obrigada, bom. Jaqueline. E te ouvindo, o que a gente está falando, de alguma forma, é exatamente o que a Spark trouxe. Enquanto eu te ouvia falar, eu fiquei fazendo essa conexão. Hum, Que no começo, quando eu comecei a querer amparar para as Sparks, tinha uma necessidade minha, tipo, cara, as Sparks elas trazem tanto para mim, mas tinha um propósito de
vamos levar isso para o mundo, vamos, tipo, iluminar as pessoas e levar esse contexto para mais pessoas. E hoje o propósito é só, tipo, cara, é para mim. Eu estou amparando esse espaço para mim. E sim, estou sendo bem generosa, gravando e compartilhando, mas o impulso que me move para estar nessa reunião hoje não é tipo para gravar para ter lá no YouTube ou para alguém ouvir eu falando. É tipo, é porque é tão poderoso para mim. Então, essa mudança do propósito de como amparar o espaço a partir desse ponto de origem, como mudou o que foi possível no espaço. Como é isso, é para mim. Então, o que eu quero nesse espaço? Eu quero que seja performance, ou eu quero que seja exploração e diversão e troca e então, tive essa consciência agora, nesse último minuto da nossa gravação, que sim, que essa Spark também é sobre a forma com que a gente ampara as Sparks. Uhum. Celebro. Go. Ai, obrigada, Jaqueline. Então, nos vemos semana que vem. Sim. Obrigada, Camille. Até lá. Até.